Pessoal, bom dia. Eu decidi gravar uma série de vídeos com as correções do PET 1, das questões do PET 1. Então, nesse primeiro bimestre, como é um período de adaptação, apesar de que vocês já estudaram pelo modelo à distância no segundo ano, esse ano a forma como o próprio Estado está lidando com esse processo é um pouco diferente. Por exemplo, vocês não vão poder mais entregar o PET 1 lá no final do ano, tem que ser agora já, tem que ser aquele prazo que eu falei, até o dia 30 de abril. Ainda tem alunos que não têm acesso ainda, alguns alunos estão fazendo de forma escrita mesmo, e não está tendo acesso na internet. Então, assim, nesse primeiro bimestre eu decidi preferir, né, pegar mais leve, digamos assim, trabalhar apenas o conteúdo do PET sem colocar questões extras ou algo assim. Eu preferi também, optei por gravar aulas e disponibilizar a vocês algumas formas de contato para que vocês possam tirar dúvidas. Por quê? Porque muita gente não tem acesso, não consegue acesso às aulas online, né? Então, a maioria dos professores relatam que as aulas online estão dando o quê? Uma média de 15 alunos por sala. A gente sabe que muita gente não está afim de assistir a aula mesmo, não assiste, mas tem aqueles que realmente não têm acesso. Então, preferi gravar as aulas e disponibilizar para vocês o espaço para que vocês possam tirar dúvidas. E essas aulas ficam à disposição para que vocês possam assistir quando quiserem, possam retornar, assistir a aula, passar para frente, se não te interessa alguma parte, e por aí vai. Esse primeiro bimestre é mais tranquilo porque é praticamente uma revisão do conteúdo do segundo ano. Então, o conteúdo do terceiro ano ele é menor do que o conteúdo do segundo e do primeiro. Normalmente eu sempre termino o conteúdo lá pelo terceiro bimestre, e no quarto bimestre eu faço uma revisão geral para o Enem. Então, por isso que, por enquanto, dá para fazer essa revisão assim básica, praticamente. Lógico, né, uma revisão muito, é, é, digamos assim, muito simplória, né, do conteúdo do segundo, de parte do conteúdo do segundo, mas eu vejo que ela tem uma certa relevância. Então, eu resolvi gravar, como eu já gravei as aulas das 4 semanas, né, já disponibilizei para vocês as questões das 4 semanas, eu decidi gravar agora uma correção desses exercícios com alguns comentários, é claro. Então, vamos começar. O primeiro tema sobre espaço agrário, eu vi que eles tentaram, e fizeram até de forma bem interessante, integrar essa questão do conteúdo do segundo no terceiro, que no final as questões de vestibulares e de Enem, eles costumam unir geografia física, que é comum do primeiro ano, com a questão da urbana, de dados e do meio rural do segundo, com globalização, que é do terceiro, com geopolítica, que é do terceiro. Tá? Então há essa mistura, não há essa coisinha separada, bonitinha, que a gente vai vendo ao longo do ensino médio, principalmente primeiro e segundo ano, não. Não, no terceiro vocês vão se deparar com questões que vão exigir um conhecimento prévio lá do primeiro e do segundo ano. Tá? Então, esse texto pequeno, né, que é praticamente um parágrafo, ele fala sobre esse processo de integração do meio rural à globalização, principalmente no o que tange o sistema econômico, é o sistema capitalista, que é o sistema econômico que manda no mundo, né? Então, nós temos aí a questão da evolução tecnológica no campo, que aconteceu na metade do século XX, né? A consequência disso que foi o êxodo rural. Então, essa inserção de tecnologia no campo, ela diminuiu, de certa forma, a mão de obra do campo, mas também foi se especializando por causa das maquinarias. A gente houve no campo também um incremento de tecnologias, de novas técnicas agrícolas, de novas vacinas, de novos meios de alimentação para o gado. Então, assim, houve o aumento da produção, porém a diminuição da mão de obra e o aumento da mão de obra qualificada no campo. Tá? Porque para que você possa utilizar essas tecnologias, para que você possa inserir no campo do século XXI, você necessita de especialização, você necessita de estudo e de mão de obra especializada. Tá? Então, aquela ideia do campo atrasado, aquele meio rural rudimentar ainda existe,
mas ele está diminuindo. Só uma coisa interessante, normalmente quem coloca a maior parte da comida na mesa do brasileiro é justamente a agricultura familiar, não é aquela agricultura de alta tecnologia não. Tá? Essa agricultura de alta tecnologia é principalmente para ou criação de bovinos, de suínos, criação de frangos, por exemplo, né, para grandes empresas como Sadia, que mais, como Perdigão e por aí vai. Ou então aquele que produz arroz, feijão, hortaliças, que é o que o brasileiro come. Normalmente é agricultura familiar mesmo. As grandes fazendas, os grandes latifúndios, normalmente produz soja, produz café para exportação. Bom, vamos ver as atividades aqui. Eu vou ler esse texto rapidamente, né, para não ficar chato. A questão 1 tem que ler para responder as questões, viu, gente? Isso aqui é uma técnica de resolução de exercícios que vocês necessitam lá para os concursos que vocês vão prestar daqui por diante. Populações inteiras nas cidades e zona rural dispõem da parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Lógico, o acesso é diferente, né? Não só entre zona rural e zona urbana, mas entre grandes cidades e cidades pequenas. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Então pode inspirar apreço, mas também lembra desse pode. Sabe esses termos? Pode, nunca, talvez. A gente tem que ficar muito esperto com as questões que vem isso, tá? Nos textos. Os textos de Enem, principalmente, é praticamente uma interpretação do texto. Então você tem que ler o texto bem. Bom, tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais, o novo modelo de educação. Eu destaquei isso aí já quando eu preparei a aula para vocês sobre esse tema, porque esse texto é de 1998, por isso que eu achei muito interessante, já que há mais de 20 anos atrás nós vemos essa necessidade, né, já havia essa necessidade da alfabetização eletrônica, porém o Brasil ficou muito atrasado nisso. Não é? O modelo de aula, a forma como o sistema se estrutura não mudou tanto de 98 para cá, antes da pandemia pelo menos, né? Então a gente ficou muito atrasado nessa questão de alfabetização eletrônica, tanto é que há dificuldade na educação enorme de acesso, muitas vezes por essa falta de conhecimento das técnicas eletrônicas. Isso eu vejo desde que eu comecei a trabalhar com o Google Sala de Aula, 4 anos atrás. As pessoas não conseguem colocar o e-mail, as pessoas não entendem se você clica no formulário, ele vai para o navegador, e se no seu navegador está cadastrado seu e-mail pessoal, às vezes o sistema não permite com que você entre no formulário, porque é necessário, muitas vezes, que você entre com o seu e-mail institucional. Então, sempre tive dificuldade com isso com os alunos, para que eles possam entender isso. Então, essa alfabetização eletrônica ou digital, ela já deveria vir lá no ensino fundamental. A questão é o acesso. As pessoas não têm acesso, as escolas não têm internet de boa qualidade, as escolas não têm computadores que funcionam. Então, a gente ficou muito atrasado isso em relação à parte desenvolvida do mundo, né? Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, então está relacionado à globalização, depreende-se que a ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. Olha, eu vejo essa aí como a correta, tá? Eu fiquei entre ela e outra, essa aqui, mas depois a letra B, mas eu refutei a letra B depois. Na hora eu fiquei em dúvida. Essa aqui é a correta, né? A gente vê que ela está de acordo com o texto. Letra B, apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio e fonte de conflitos e ressentimentos. A diferença está isso aqui, ó. Aqui fala, na verdade, que
onde que eu coloquei? A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outra sociedade pode inspirar preço, mas também distorções. Aqui está afirmando, ali está falando que pode. Tá? Então, essa é uma relação que a gente tem que ficar esperto. Esses termos pode, talvez, nunca, jamais, sempre. Né? Então, é uma coisa, uma relação impositiva por uma relativa, tá? Isso a gente tem que ficar esperto. Então, essa aqui eu refutei por causa desse termo. Letra C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais próprias do meio rural. Pessoal, eu trabalho no meio rural. A forma como ocorre a aula no meio rural não é muito diferente da zona urbana, não, viu? Não é. Aliás, se vocês assistirem a aulas que existem no YouTube, em grandes universidades mundiais, como Cambridge, como Oxford, como as maiores universidades do mundo, vocês vão ver que a aula é praticamente o professor, né, que estudou profundamente sobre tal assunto, ele repassa aquela informação para os estudantes que debatem sobre aquilo, e é isso, tá? Não tem grande mistério, não. A gente não usa tecnologia o tempo todo, tá? A tecnologia é um auxílio, ela não vai substituir esse modelo de aula que veio lá do Aristóteles, do Sócrates, do Platão. Tá? Então, assim, o debate, você ter aquela pessoa, né, que vai te introduzir aquele assunto, que é o professor, né, que vai orientar, sempre vai ter, ok? Então, assim, não muda tanto, não. Tanto é que a gente não usa tanta tecnologia assim no meio urbano, né? Sabe disso? Para aula, pelo menos. Letra D. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fonte de educação e cultura. Pô, se você assiste um filme no Netflix, se você vê um vídeo no YouTube, você está acessando uma determinada cultura, né, uma forma de expressão cultural por meio eletrônico. Então, tá errada essa. Letra E. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo de globalização, está dissociada, ou seja, não associada ao desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Não, está errado. Está errado porque ela está associada sim. Tá? Essa intensificação dos fluxos de comunicação, como a gente viu no texto, ele ocorre também no meio rural. Não é só no meio urbano. Lógico que há essas diferenças de acesso. Enquanto no meio urbano você oferece internet, aí eu vi da empresa aqui de Uberlândia oferecendo 600 MB de velocidade, né? E você não vai ter isso no meio rural por causa do cabeamento. Então você vai ter acesso à internet ou pelo 4G ou por satélite. Né? Então, assim, essa é a diferença da velocidade, é claro, né? Mas o desenvolvimento social e cultural, ele tem acesso da mesma forma. Às vezes é mais lento, mas tem. Bom, continuando. 2. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, com uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa, que é extensiva, né? Que é aquela mais que é aquela que usa latifúndio, tem baixa produtividade, tá? Então, aquela da cana-de-açúcar clássica, né? Digamos assim. Dos métodos mais avançados, com produção de alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas, que é justamente a intensiva, né? Que eu falei para você já naquela aula que eu gravei. Classificação acima descrita opõe às técnicas agropecuárias. Nossa, esse é um pega clássico de vestibular. Clássico. Por quê? Olha essa palavrinha aqui, ó. Opõe. Então, assim, eu falei para vocês, essa aqui é o que? A primeira. A primeira seria a extensiva, né? Que a primitiva é extensiva. E a intensiva é a mais avançada, digamos assim. Né? Só que essa palavra opõe é o seguinte, o que vai opor da extensiva? A intensiva.
O que vai opor da intensiva? A extensiva. Então a resposta é a letra D. Olha que sacanagem, né? Esse aqui é um pega, você tá lá com a cabeça cheia e aparece uma questão dessa, né? Então, assim, tem que ficar muito atento com a leitura. Nossa, como é importante uma leitura bem feita. Por isso que tem que ler o texto com cuidado, tem que ler a pergunta com muito cuidado, tá? Então, provavelmente muitas pessoas, né, que não foram colar na internet, pegar a resposta pronta, provavelmente vai ter o que confundido ou com essa aqui, a primitiva e moderna, né, ou com a alternativa. Na alternativa não encaixa, mas provavelmente muita gente marcou isso aqui, ó, primitiva e moderna. Eu não falei hora nenhuma para você de subdesenvolvida e desenvolvida, né? Mas esse opõe aqui vai colocar a letra D como resposta correta. É um pega esse aqui. Tá? 3 do Enem, 2010. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticados e carregados de artifícios. Com sede. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. Isso em 1996, tá? E porque as técnicas, por exemplo, a calagem, que foi uma técnica revolucionária que permitiu a expansão agrícola no centro-oeste, principalmente, diminuindo a acidez do solo do cerrado, né? Ela é da década de 70. Então, realmente, já tem um tempo já que isso ocorre. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é, letra A redução do processo de concentração de terras. Não, isso aqui infelizmente continua. A concentração de terras, a questão de latifúndios que vem desde lá como é que era, das capitanias hereditárias, certo? B, o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Sim, é o exemplo que eu acabei de falar da calagem, do cerrado. Então, novas técnicas de plantio, de manejo do solo faz com que certas culturas possam ser plantadas em regiões que naturalmente antes não era impossível. Por exemplo, eu já vi plantio de trigo em Goiás. Tá? Isso aí não é algo natural, plantar trigo no cerrado. Então é por causa dessas novas técnicas de plantio. Letra B está correta. C, a ampliação do isolamento do espaço rural. Não, o espaço rural está cada dia mais conectado à globalização. D, a estagnação da fronteira agrícola no país. Não, quando você, com as novas técnicas, com as novas tecnologias, você amplia a fronteira agrícola. Você amplia áreas que antes não poderiam ter acesso a plantio, né? Então você amplia, ao contrário. Letra E, a diminuição do nível de emprego formal. Não tem relação a isso, tá? A questão do emprego informal tem uma relação maior com questões macroeconômicas, não é questão de técnicas, de aprimoramento de técnicas da modernização agrícola, não tem nada a ver. Então a letra B, tá? Normalmente, quando eu faço resolução de questões, eu vou colocando VOF, tá? Em concursos. Pulei aqui, letra não, número 4. Enem também. Enem de 2010 cobrou bastante isso aqui, hein? Então tá mostrando aqui áreas, né, acima de 1.000 hectares, que equivale a latifúndios, tá? Então tem uma porcentagem gigantesca, né, 53% da área produtiva do Brasil. Nossa, eu estou apanhando aqui, vamos lá. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Letra A, concentração de terras nas mãos de poucos. É isso aqui, letra A. A existência de poucas terras agricultáveis? Não. Deixa eu ver. Letra C, o domínio territorial dos minifúndios, não, do latifúndio. D, a primazia da agricultura familiar? Não, infelizmente, o que ocorre aí é justamente o contrário, né, o latifúndio aí. Letra E, a debilidade dos plantations modernos. Plantation seria o termo que utilizava lá no período colonial, né, mas é latifúndio.
Esse aqui tá bem fácil, né? Letra A, concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. 5, questão aberta, né? Aqui fala sobre a desigualdade social na concentração de terras rurais, né? Na mão de poucas famílias, coloca uns dados aqui, né? Cerca de 3% do total das propriedades rurais do país são latifúndios, ou seja, tem mais de 1.000 hectares e ocupa 56% das terras agricultáveis, né? Então essa questão que ajuda até a questão 4, para quem ficou com dúvida. Então mais da metade das terras agricultáveis são latifúndios. Em outras palavras, a área ocupada pelos estados de São Paulo e Paraná juntos está na mão de 300 maiores proprietários rurais. Acho que até comentei sobre isso na aula que eu gravei. Então, com base nesse texto, vocês vão responder o seguinte, letra A. Relaciona esse tipo de propriedade ao problema da migração rural-urbana. Então é o seguinte, esse problema da migração rural-urbana foi a forma intensiva como ocorreu, né? As pessoas saíram do campo para as cidades não tinham infraestrutura para receber essas pessoas, não tinha saneamento básico, não tinham casas, enfim, não tinha transporte público, não tinha infraestrutura viária para o contingente de população. Tá? Então, o que acontece? O latifúndio ele diminui a oferta de mão de obras e isso ocasionou no inchaço das cidades, né? Principalmente a partir da década de 60 e 70 no Brasil. A partir daí tá ok. Você pegou essa linha de pensamento, o latifúndio diminui a oferta de mão de obras. Isso vai ocasionar um intenso êxodo rural que provocou o inchaço das cidades brasileiras. Tá ok, tá correto. Letra B. Identifique um reflexo social derivado da concentração de terras no nosso país. Um reflexo social, a gente tem vários, mas o básico, o cabeção desse reflexo social no Brasil é o quê? Desigualdade social. Né? Ao invés de colocar ordem e progresso lá na bandeira do Brasil, tinha que colocar desigualdade social, que é a característica brasileira desde o período colonial. Então esse é o principal reflexo. A desigualdade no acesso de terras ocasiona na desigualdade social. Não é? A desigualdade no acesso a infraestruturas urbanas também, né? Como consequência do inchaço urbano, evidencia a desigualdade social. A desigualdade na distribuição de renda devido à concentração de terras em nosso país também vai ocasionar na desigualdade social. É a chave, a desigualdade social, para responder boa parte das questões de geografia, viu? Do Enem, desigualdade social quando se fala em Brasil. Certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato comigo, tá? Eu normalmente respondo, tipo, professor, só aula é segunda e sexta. Normalmente ao vivo, a resposta mais rápida vai ser realmente na segunda e sexta. Mas se você mandar na terça ou na quarta, pode ser que eu demore um pouco porque eu trabalho em outras escolas, mas eu vou ver, se eu ver, eu respondo. Se eu ver a questão lá na quarta, eu vou responder. A resposta mais rápida, obviamente, vai ser na segunda e na sexta, que eu estou aqui com esse horário dedicado a gravar aulas e corrigir algumas coisas para vocês, certo? Bom, é isso aí, até o próximo vídeo. Até mais.